Vamos falar um pouco sobre relacionamento? É, Quando o outro não atende às minhas expectativas, quando o outro não faz o que eu gostaria que ele fizesse, quando o outro me frustra, me magoa, ou quando eu acho que eu não estou sendo atendida nas minhas expectativas, enfim, a gente bota uma carga muito grande no relacionamento, até porque muitas vezes é realmente o nosso companheiro, nosso cônjuge, nossa mulher, enfim, a relação é aquela pessoa que tá ali, né? Se você mora junto, você dorme e acorda do lado dela, mesmo se você ainda não é casado, namora, né? Às vezes é a pessoa que você mais fala durante o dia. E pode ser alguém muito próximo, que você tem mais liberdade de ser você, no sentido assim, se seu chefe te desagradar, você consegue engolir sapo, porque é seu chefe, você não quer ser demitido. Então você vai sorrir, acenar e ser educado. Porque você tem conta para pagar, você não é maluco. Mas com seu cônjuge, você pode, de repente, soltar os cachorros em cima. Então você talvez não seja a sua melhor versão, ou a versão mais doce possível. Uma relação muito próxima, né? E por ser muito próxima, é um espelho muito grande diante de você, mostrando suas inseguranças, seus medos, suas frustrações, né? Então, vieram compartilhar comigo um caso que pode parecer bobo, mas se aplica em várias outras questões, né? A pessoa compartilhou que o namorado, quando tá ele tem filhos, né, de outra relação, e quando tá com os filhos, fica muito ausente para essa pessoa, né? Então, ele vai viver a vida lá com os filhos e aí fica ausente pro cônjuge, e aí o cônjuge fica, caramba, e eu, né? Não vai me chamar, não vou participar, não me liga, manda mensagem, não me responde, aí depois diz, não, é que eu tô dando atenção para as crianças. Fico triste, fico ansioso, não sei se tá tudo bem, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Poxa, tá frio. E aí, no momento que entrega os filhos, volta ao normal, né? Oi, amor, tudo bem? Como é que você tá? Tô indo pra aí. E existe essa frustração, essa tensão na relação. Pô, não quero isso, não quero assim. E algumas pessoas podem pensar, mas que bobeira, né? A pessoa só tá lá com os filhos. Mas isso pode ser qualquer coisa, pode ser quando seu marido vai pro bar com os amigos, quando ele vai ver futebol, quando ele vai pra casa da mãe, ou quando a sua mulher sai com as amigas, vai jantar com alguma amiga, enfim. Sobre o outro não te dar a devida atenção na sua cabeça, sobre o outro não fazer o que você quer. E aí entram muitos cenários, né, nisso aí. Primeiro, aquela questão da liberdade. Você quer ser livre dentro de uma relação? Não estou falando livre, né? Vamos pensar numa relação monogâmica. A gente sabe que tem vários arranjos, mas até na relação não monogâmica existem combinados, né, que devem ou deveriam ser cumpridos. Mas pensando numa relação monogâmica, eu não estou falando de liberdade para fazer o que quiser, para aloprar, para sumir. Eu estou falando liberdade para você ser você. Ser você de repente querer sair sem o seu companheiro, né? Ter um tempo para você, sair sozinho, sair com um amigo. Ou para você ser você no momento que você tá introspectivo, quer ficar mais calado, tá com raiva, ou tá triste, ou tá cansado, ou tá sobrecarregado, tá estressado. Enfim, você quer ser livre para poder ser você e não ter que ficar 100% do tempo preocupado em performar aquilo que a pessoa quer que você seja naquele momento. Imagino que sim, imagino que você queira ser livre. Então a gente tem que dar liberdade para o outro ser ele, né? Porque senão a gente fica de DR em DR,
de conversas, né? Eu preciso conversar, preciso falar, não gostei disso, não gostei daquilo, você precisa ajustar. E aqui eu não tô dizendo que a gente não pode falar pro outro o que a gente quer, o que a gente não quer, como a gente se sente. Mas, dentro dessa dinâmica, eu sei que existem conversas importantes, inclusive conversas difíceis que a gente precisa ter dentro de uma relação, mas existe também a liberdade. Às vezes, numa relação, a gente meio que se acha dono do outro. Onde você pode ir, com quem você pode estar, com quem você pode falar. Quero a senha do seu telefone, quero a senha do seu Instagram, quero a senha do seu WhatsApp. Que conversa é essa? Por que você falou assim? Por que você falou assado? Não vai sair com determinada pessoa que eu não gosto. Enfim. E, como eu disse, cada relação tem os seus contratos, não vou entrar nesse mérito. Cada casal ou trisal, enfim, problema de cada arranjo, cada um que lute sua luta. Mas é importante a gente pensar nessa liberdade que a gente quer ter de ser a gente, dar liberdade para o outro. Liberdade para o outro até para o outro sendo ele de verdade, sem ter que performar para você o que você quer que ele seja, para você saber se você realmente ama essa pessoa. Porque às vezes você fica limitando tanto, querendo tanto, exigindo tanto, e a pessoa às vezes por querer estar ali contigo, tá tentando te agradar, e a pessoa tá ali meio que interpretando um papel e você gosta daquele papel que ela tá interpretando. Mas em algum momento talvez esse arranjo não vá funcionar, né? Porque não tá leve, tá pesado. Então é importante falar de liberdade, é importante falar do quanto a gente às vezes idealiza o outro. Eu sei que a gente performa o tempo todo. A gente performa no trabalho, né? A gente performa com os filhos. É sempre sobre performance. Quando a pessoa acha, né? Eu sou assim. Assim como? Você escolheu ser assim. Você vende essa imagem, né? A gente vende uma imagem do que a gente quer ser. A gente bate no peito e diz, né? Ai, porque eu sou muito persistente, sabe? Às vezes você nem é tão persistente assim, mas você quer vender aquela imagem. E aí você vende a imagem que você quer, tem gente que compra, tem gente que não compra. Então você acha que você tá passando uma imagem de nossa, eu me preocupo muito com a minha imagem, sabe? A pessoa tá olhando, pensando, se preocupa mesmo? Nossa, nem parece. Mas talvez ela não fale isso pra gente. Então, tem o que a gente quer passar, tem a leitura que a pessoa faz da gente também, que às vezes nem tem a ver com o que a gente acha que tá passando. Então eu sei que a gente performa. Mas, sabendo que a gente performa, né? Qual a imagem que a gente quer ter dentro de uma relação? Do chato, reclamão, exigente, impregnante, desagradável, que tá sempre reclamando, que tá sempre criticando, porque muitas vezes é esse papel na relação, né? A gente desempenha esse papel. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. Às vezes rápido em criticar e lento em elogiar. E muitas vezes fazendo essa pressão em cima do outro. É ruim pra gente, porque a gente não tá satisfeito com quem o outro é. A gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer que o outro seja, e a gente fica ali insistindo, martelando nisso. E terrível pro outro que tá nesse lugar de ter de nos agradar. Ele tem que nos agradar. Ele tem que se esforçar. Tem alguma coisa de errado com ele e ele tem que consertar isso. Então é ruim pra gente que tá no papel de exigir que o outro faça isso ou aquilo, no exemplo que eu dei, né? Você tem que me dar atenção mesmo quando você tá com seus filhos. Você tem que me responder mesmo quando tá com seus filhos. E a pessoa não tem liberdade de fazer o que ela realmente quer, que é desligar o telefone e dar atenção pros filhos. Mas não pode, porque você não quer, né? E, além de ser ruim pra gente, ruim pro outro, que tá cerceado ali na sua liberdade. Então é um desafio a gente aprender a lidar com a nossa liberdade, com a liberdade do outro, dar espaço pro outro ser quem ele realmente é. É uma linha tênue, né? Então eu não posso reclamar de nada, eu não posso falar nada, eu não posso conversar.
a gente pode tudo. Melhor ainda que seja com sabedoria, conversar com sabedoria, expor com sabedoria e tendo esse feeling de dar espaço para o outro ser quem ele realmente é. O outro sendo quem ele é, ou quem ele quer expressar ser, quem ele quer performar, a gente decide se quer ficar ou não. Porque muitas vezes o limite, a gente fala de limite, né? Porque ele tem que saber que desse jeito eu não quero. Aí você vai lá e fala, olha, desse jeito eu não quero. E aí o outro continua fazendo o que você não queria que ele fizesse. Mas você também não termina, porque, sei lá por quê, você gosta, você tá apegado, enfim, podem ser muitas coisas, né? Mas que limite é esse? Então eu acho que a gente usa errado esse limite. Limite não é sobre eu te falar até onde você pode ir ou não. O limite principalmente é nosso. A gente quer impor limite para o outro. Não. A gente tem que começar a pensar em limite para a gente. O que é importante para mim? O que é inegociável para mim? O que eu quero e o que eu não quero? E é menos sobre você ficar falando para o outro e você perceber se aquilo está dentro dos seus limites ou não. E você se posicionar, e posicionar não é batendo pé, brigando, reclamando, mas agindo. Então, muitas vezes o outro vai saber o seu limite quando você for embora. Quando você se colocar sem esse lugar de ficar exigindo, né? Eu, durante muitos anos, exigi, pedi, eu queria, e você precisa mudar, você precisa fazer acontecer, até que eu entendi que o que eu precisava, na verdade, era aceitar as coisas como elas eram. As coisas são assim. As coisas são como são. E aí? Você vai querer parar de brigar com a realidade, vai aceitar as coisas como elas são e vai colocar limites sem precisar ficar brigando com ninguém. E aí, nesse momento, eu me libertei, porque aí eu falei, não é sobre o outro, é sobre mim. Ou você aceita ou você não aceita. E isso é libertador. Libertador. Saber que nem tudo é sobre o outro estar errando, mas sobre você se posicionar, principalmente para você mesmo. E aí, diante disso, dando espaço, liberdade, a gente começa a ter espaço e liberdade para ser a gente. É um processo de autoconhecimento, processo de autocura, processo de amor próprio, processo de entender que muitas vezes aquilo que o outro causa em mim e que eu acho que a culpa é dele, que ele não deveria estar fazendo o que ele está fazendo, na verdade é sobre o que eu estou sentindo, e isso que eu estou sentindo é meu. Essa raiva, essa tristeza, esse ciúme, essa agonia, o que quer que esteja acontecendo aqui dentro, é menos sobre o outro estar certo ou errado e mais sobre eu olhar para dentro. Como eu me comporto, porque eu sinto isso, o que eu preciso libertar, liberar, curar, transcender, ressignificar. Lembrando sempre que o mundo é reflexo do interno, o externo é apenas reflexo. Então essa relação que a gente quer apontar dedo e dizer que o outro está certo ou errado, que o outro fez ou deixou de fazer, que o outro deveria fazer ou não, na verdade o outro é o mestre que está nos mostrando o tempo todo o que a gente precisa curar dentro. Quando a gente curar dentro, vai ser mais fácil permanecer nessa relação com os defeitos ou qualidades do outro. Vai ser mais fácil permanecer nessa relação com os nossos próprios defeitos e as nossas próprias qualidades. E vai ser mais fácil, inclusive, me libertar dessa relação, se for necessário fazer isso. Com muito mais facilidade, porque muita gente vive em guerra, né? Eu quero sair, eu não consigo, relacionamento tóxico, abusivo, eu volto, eu separo, volto de novo, eu brigo, eu volto de novo, tudo tão confuso, tudo tão pesado, tudo tão sofrido, porque tem muitas amarras ali. Tem muita pressão, tem muita guerra interna. Então é preciso uma cura, um alinhamento, como eu sempre falo. Primeiro a gente se alinha, primeiro de tudo se alinha com você mesmo, com o seu eu interior, com a fonte.
seja lá qual o nome que você quer dar, divindade, Deus, Espírito Santo, Jesus, tanto faz. Mas se alinha. Quando você estiver alinhado, em coerência interna, é mais fácil decidir, permanecer, ficar, aceitar o outro. Se não aceitar, ir embora em paz. Mas é sempre sobre isso. Alinhamento interno, alinhamento com a fonte.